Ei, irmão, como dizem nas suas ilhas favoritas. Você gostou das suas férias no Havaí? Foi ótimo, cara. Obrigado. Adorei aquele lugar. As pessoas são tão descontraídas, e dizem coisas como, isso não é grande coisa, irmão, e realmente querem dizer isso. Como se pode rebater uma coisa dessas? Foi uma ótima viagem. Já que não era uma viagem de culpa. Realmente, ficamos felizes que você tenha se divertido. Lugar legal esse aqui. Você pode se acostumar a viver em um condomínio. Pode apostar, eu não tenho mais que cortar a grama. Vocês foram a 2 reuniões de grupos de estudo quando estiveram no Havaí? Sim, nós fomos. É divertido ver como pessoas diferentes olham para a coisa toda. O primeiro grupo em Oahu entendeu a natureza não dualística do curso, e o de Maui não o fez. Eu realmente pude ver a diferença quando eles falaram sobre isso, mas não disse nada. Melhor para você. Lembre-se sempre de permitir que as outras pessoas tenham suas crenças. Não é necessário fazer com que elas concordem com o que você pensa, e não é necessário para elas, quer elas estudem o curso ou não, concordarem com as coisas que você está relatando no seu livro. Apenas coloque a verdade lá, e deixe o resto para o Espírito Santo. Todos aprendem, e aceitam exatamente o que devem aprender, e no momento exato em que deveriam fazê-lo. Você não poderia mudar isso, nem que quisesse, e não deveria querê-lo. É apenas um sonho. Sim, diga o que você pensa, mas não transforme os outros em errados. Não discorde deles. Apenas diga o que você sabe ser verdade, de maneira gentil. Então recue. Nunca entre em confronto. Você me ouviu, irmão? Alto e claro. Então, diga-me, a paz vai se expandir no novo milênio? Bem, não. Por uma razão, não se pode ter paz, até que as pessoas parem de se identificar com suas nações particulares, e comecem a ver todos os seus irmãos e irmãs, e portanto, a si mesmas, como espírito. Quando você é ilimitado, não tem fronteiras a defender, e portanto, nada pelo que matar. Isso não significa que você não pode ir cantar o hino nacional americano, em um famoso estádio de beisebol, significa que, enquanto parece viver sua vida normal, você sabe, em seu coração, a que lugar realmente pertence, e que o caminho para casa, não é defender ilusões com ilusões, mas perdoá-las. Excelente. Então, diga-me francamente, o apocalipse vai acontecer logo depois da virada do século? Acho que não, mas falem sobre isso de qualquer forma. A ideia do apocalipse é muito velha. Na verdade é anterior aos judeus. Ela aponta para a Pérsia, e para Zoroastro. É claro que nós tivemos nossa própria versão com Daniel, e os cristãos têm a revelação. Os rapazes e garotas do movimento da nova era, têm suas mudanças na terra. Tudo é o mesmo medo. Você sabe qual é a melhor coisa sobre o livro das revelações? No final das contas, o mal vai ser vencido, não pela força, mas pelo amor. É isso que é a história da ovelha. O amor é mais forte do que o medo, e é isso que a Bíblia quer dizer, quando fala que o bem sempre vai vencer o mal. Deixe-me dar a você um exemplo rápido, do amor vencendo o medo, e do Espírito Santo trabalhando em uma situação, de que você provavelmente nem tem conhecimento, mas que chegou extremamente próxima de matar você, e todos os que você conhece. Em 1983, os soviéticos acreditaram que Ronald Reagan estava se preparando para atacá-los. A América estava atravessando seu maior tempo de paz, construída militarmente, e então, aconteceu algo que ninguém tinha antecipado. No dia 26 de setembro, um defeito em um software, na Rússia, fez com que seus computadores interpretassem a luz do sol, que saía por trás das nuvens, como mísseis americanos que estavam chegando. Os soviéticos estiveram a 5 minutos de ordenarem um ataque total. Se o tivessem feito, 100 milhões de pessoas teriam sido mortas, de cada lado, imediatamente. Cada cidade principal dos Estados Unidos, e da União Soviética, teria sido completamente destruída, e o mundo não seria nada além de um inferno vivo para os sobreviventes, que teriam invejado os mortos. Que droga, cara! O que os fez parar? Um único homem. Esse é um exemplo de alguém que escutou o Espírito Santo, sem nem mesmo pensar nisso dessa forma.
Seu nome era Coronel Petrov, e ele corajosamente foi contra os procedimentos, insistiu em que os computadores estavam errados, e abortou o ataque. Por seus nobres esforços, ele um dia foi forçado a deixar o exército, por seus superiores, que com seus antolhos, teriam deixado o ataque ir em frente, ao invés de se arriscarem a estar errados. O Coronel Petrov ouviu ao amor, ao invés do medo. Você e seus seres amados têm conseguido viver, durante as 2 últimas décadas, por causa disso. Uau! O militarismo e o nacionalismo realmente estão fazendo do mundo um lugar mais seguro, hein? Obviamente. Aquele coronel fez uma das coisas mais amorosas na história. Ele salvou a maioria da raça humana, e ninguém sabe quem ele é. Eu aviso você quando a vida for justa. Só a vida no céu é justa, porque ela é perfeita. É isso que o Filho de Deus merece. Aqui na Terra, vamos lhe dizer o que você pode esperar em geral, desse próximo século. Você pode esperar que tudo aumente, de maneira mais rápida e assustadora. O século XX foi ridículo, em sua violência, em sua aparente aceleração do progresso industrial e tecnológico, e suas manchetes. Desse século, você pode esperar mais da mesma coisa, apenas maior, muito mais rápido, e até assustador. É disso que o ego gosta. Vocês não vão ter mudanças na Terra, mas vão ter um clima mais violento, e extremos maiores de temperaturas, tanto quentes quanto frias. As pessoas pensam que está havendo um aquecimento global, por causa de toda essa poluição que vocês jogam na atmosfera, e isso é verdade, mas vocês vão ter extremos de frio também. Brincar com a atmosfera provoca as 2 coisas. Isso vai levar a estudos científicos conflitantes, que vão confundir as pessoas, e dar às corporações uma desculpa suficiente, para continuarem a fazer o que estão fazendo. No final das contas, se a ciência não é conclusiva, então, por que eles deveriam fazer qualquer coisa que não sejam forçados a fazer? Então, e daí se mais e mais de suas crianças ficarem com asma, e a chuva ácida matar todos os lagos? Essas mesmas corporações, através das letras miúdas em seus acordos comerciais, vão tentar substituir as leis das nações, com decisões de conselhos internacionais. Isso vai colocá-las em uma posição, em que elas não tenham que seguir as leis de muitos países, e não tenham que pagar dinheiro pelos processos judiciais, que perderem para os indivíduos, colocando-se efetivamente acima da lei. No século XX, o dinheiro se tornou mais importante do que as pessoas em seu país. No século XXI, o dinheiro vai se tornar mais importante do que as leis, que são aprovadas por seus políticos eleitos, que devem o dinheiro para suas campanhas, e, portanto, suas eleições, a essas mesmas corporações de qualquer forma. Portanto, o grande dinheiro vai se colocar em uma posição de autoridade total. O processo da democracia legislativa, que já é uma fraude, vai se tornar cada vez mais como uma disputa de luta romana profissional, onde tudo é um espetáculo, e o resultado já foi determinado. Mas não vai haver mudanças na Terra. Claro, haverá terremotos, tsunamis e furacões que vão matar milhares de pessoas e apavorar a todos. Se você realmente pensar sobre isso, não tem havido sempre terremotos, tsunamis e furacões que mataram milhares de pessoas e apavoraram a todos? Houve um terremoto na China em 1960, que matou 500 mil de pessoas. Se isso acontecesse na Califórnia hoje, todos iriam pensar que era o fim do mundo, mas não seria. Infelizmente, seria apenas uma continuação do mesmo tipo de coisas, que sempre aconteceram nas áreas propensas a terremotos, apenas maior e mais assustador. Para terem uma boa economia, vocês precisam de cidades no oceano com bons portos, e é claro, muitas dessas cidades por acaso estão à beira do Oceano Pacífico. Até uma cidade como St. Louis, que é no rio Mississippi, está sobre uma falha geológica. A maioria das pessoas não percebe que a cidade de Nova York está sobre uma falha geológica. Que arranjo conveniente para o roteiro sombrio do ego. Em relação ao clima, um dos maiores problemas nesse próximo século será a alternância de enchentes e estiagem. Dentro de 30 anos, os carros movidos a hidrogênio e híbridos variados vão obter o domínio, primeiro na Europa e depois na América, mas apenas depois das suas corporações terem sugado cada dólar que puderem,
do uso dos veículos movidos a gasolina. Muitas companhias que trabalham com o petróleo vão continuar a existir, por causa de outros produtos, mas as baterias a hidrogênio são a energia do futuro. Em relação a outras formas de viagem, no momento, um voo de Nova York para Los Angeles demora 5 horas, mais para frente nesse século, você terá aviões comerciais que vão fazer essa viagem em 30 minutos. Haverá o bem e o mal, como sempre precisa acontecer na dualidade. O mundo ainda será constituído dos que têm, e dos que não têm. Como boas notícias, eu mostraria que, com a queda do comunismo, o mundo está destinado a empreender gradualmente a maior expansão econômica na história da humanidade, e sua taxa Dow Jones Industrial Average vai funcionar no nível de 100 mil dentro de 50 anos. É demais para o fim do mundo. Sim. Agora, deixe-me perguntar algo. Em uma de suas viagens à cidade de Nova York, você foi ao topo do Empire State Building, certo? Sim, aquilo realmente foi muito legal. Por que você subiu lá? Bem, acho que aquilo significou muito para mim. Você sabe, toda a história do cinema, e o fato de que ele foi o prédio mais alto do mundo, durante um longo tempo. Sim. E por que o World Trade Center foi construído com alguns andares a mais? Para que fosse um pouco maior. Exatamente. Mas você foi ao topo do Empire State Building porque isso significava mais para você. Sim, e daí? Um prédio significava mais para você, mas o outro lugar significa mais para outros. Nem todos os ídolos das pessoas são os mesmos, mas todos eles têm uma coisa em comum. O que os ídolos parecem dar às pessoas, não importando a forma que possam assumir. Como o curso explica. Tem que ser mais. Não importa realmente mais de que, se é mais beleza, mais inteligência, mais riqueza, ou até mesmo mais aflição e mais dor. Mas um ídolo é para se ter mais de alguma coisa. E quando um falha, outro toma o seu lugar, com a esperança de achar mais de alguma outra coisa. Não te enganes com as formas que essa alguma coisa toma. Um ídolo é um meio de se conseguir mais. E é isso que vai contra a vontade de Deus. Deus não tem muitos filhos, apenas um. Quem pode ter mais e a quem pode ser dado menos? Sei que é verdade, mas isso geralmente não me impede de querer mais. Até que eu perdoe, é isso. Você sabe que eu fiz isso quando subi ao topo do Diamond Head. Foi a vista mais maravilhosa de todas, e eu a dei a Deus. Eu percebi que estava apenas tentando tomar seu lugar, por estar no topo, então, ao invés disso, me une a Ele. Acho que existem variações no perdão, dependendo da situação. O importante é perdoar, não importando qual seja a forma apropriada. Não estou dizendo que as pessoas não deveriam subir ao topo das coisas e se divertirem. Só estou dizendo que cedo ou tarde, chega o momento de perdoar. Isso é tudo o que você precisa, meu irmão. Eu lhe asseguro que o século XXI não vai negar a ninguém oportunidades de fazer isso. Por exemplo, os terroristas de que já falamos. A que eles mais iriam se dedicar? Bem, imagino que eles teriam que fazer algo maior, algo que assustasse muito as pessoas, e que nunca foi feito antes. Suponho que eles teriam que continuar sobrepujando a si mesmos e aos outros. Exato. Depois disso, teria que ser algo ainda maior outra vez, não importando quanto tempo demore. No século XXI, a maior ameaça à segurança no Ocidente será a ameaça de terrorismo nuclear e biológico. Os bombardeios convencionais vão continuar, mas a necessidade de torná-los maiores vai se tornar tragicamente aparente. Os terroristas vão direcionar um míssil nuclear para uma grande cidade no próximo século? Isso não é para assustá-lo, mas a resposta a essa pergunta é, infelizmente, sim. Depois disso, a vida em seu mundo nunca mais será a mesma, mas ela vai continuar. A questão é, de que modo as pessoas vão usar essa situação? A resposta será diferente para pessoas diferentes, mas, para um estudante do curso, existe apenas uma resposta. Ela deve ser usada para o perdão. Você pode me dizer em qual cidade será? Acho que você sabe que não posso fazer isso. Se eu lhe dissesse onde seria, isso poderia mudar as atitudes de algumas pessoas.
Entretanto, todos os que vêm a esse mundo, o fazem com um conhecimento inconsciente sobre o que vai acontecer. Eles escolheram seu destino, e têm as oportunidades de aprenderem suas lições, a partir de tudo o que acontecer. Você pode pensar que estaríamos fazendo um favor às pessoas, por ajudá-las a evitarem seus problemas, mas a verdade é que elas teriam que passar pelo mesmo tipo de coisas, tudo de novo, porque a culpa inconsciente continuaria a encenar seu papel, até ser perdoada. Ainda que nem sempre pareça dessa forma para você, a melhor coisa a se fazer é aprender como perdoar, não importando o que pareça acontecer. Esse é o único caminho real, para sair de todo esse pesadelo, e ainda que não pareça um pesadelo para algumas pessoas, ele sempre se transforma em um no fim. Pela atitude das massas, pelos meios de comunicação serem como são, e todos quererem assistir ao que assistem na televisão, as pessoas vão se tornar ainda mais materialistas por todo o mundo. Isso não significa que o capitalismo não é melhor do que o fascismo, é claro que é. As pessoas têm a liberdade de buscar a verdade, sob o capitalismo, e aqueles que sinceramente buscarem a verdade, não podem deixar de encontrá-la. Em geral, entretanto, mais pessoas vão fazer do dinheiro seu novo Deus, incluindo aquelas que buscam a abundância, através do que elas pensam ser meios espirituais. Como já dissemos, não há nada errado com o dinheiro, mas também não há nada de espiritual nele, e aqueles que buscam a Deus primeiro, vão encontrá-lo primeiro. Vai levar tempo para que os princípios de um curso em milagres sejam compreendidos pela sociedade, e a imensa maioria das pessoas vai continuar a acreditar no que sempre acreditou. Elas vão continuar a viver em negação. Elas vão tentar trazer Deus para o mundo, e espiritualizar o universo, pensando que existe algum tipo de inteligência compassiva, por trás do que é realmente um pensamento assassino. Elas vão ver a morte como parte de um ciclo de vida, quando ela realmente é apenas um símbolo do grande engano. Então, elas vão encobrir tudo. Ninguém vai falar sobre o fato de que metade de seus sem-teto, e prisioneiros, deveria estar recebendo tratamento em instituições mentais, ou que mais policiais morrem por suicídio, do que no cumprimento do seu dever. Em sua nação frequentemente invertida, e não civilizada, onde o sistema de saúde nacional é desfrutado pelos congressistas, mas não pelo povo, mais ou menos 8.000 de seus cidadãos serão assassinados no próximo ano por armas de fogo, enquanto em seu país vizinho, Canadá, apenas 100 pessoas serão assassinadas por armas de fogo. Seu país tem uma tradição de violência, e problemas extremos requerem soluções radicais. Entretanto, os fanáticos em seu país que armazenam armas, mais do que as pessoas, vão continuar a ir contra a vontade da maioria, e vão negar que sua política claramente insana vai custar milhares de vidas humanas, a cada ano, tudo enquanto o ego sorri com deleite. No próximo século, os humanos vão andar no planeta Marte, e finalmente descobrir evidências antropológicas chocantes, de que existiu vida inteligente lá. Também será feito um primeiro contato entre os seres humanos e a vida de outro planeta, mas essa forma de vida humanoide não será de Marte. Através de tudo isso, quanto mais as coisas mudarem, mais permanecerão as mesmas. Agora, aqui está algo que você provavelmente não percebeu sobre todas essas coisas, são todas lições de perdão. Todas estão ligadas de alguma forma a corpos, porque os relacionamentos entram em cada situação, de alguma forma, no final. Não apenas é sua tarefa perdoar o que você vê na televisão, ou lê na internet, mas é especialmente vital para você perdoar os corpos que seus olhos veem, como os relacionamentos em sua vida diária. Essas pessoas estão lá por uma razão. Como J diz, a salvação não pede que vejas o espírito, e não percebas o corpo. Ela meramente pede que essa seja a tua escolha. Pois podes ver o corpo sem ajuda, mas não compreendes como contemplar um mundo à parte dele. É o teu mundo que a salvação vai desfazer, e te deixará ver um outro mundo, que os teus olhos jamais poderiam achar. Ou você pode continuar a adorar seus ídolos. Mas, quão sábio seria isso? Como o curso também aconselha. Não busques fora de ti mesmo. Pois o teu intento falhará, e tu chorarás, a cada vez que um ídolo cair por terra. O céu não pode ser achado onde ele não está,
e não pode existir paz, a não ser no céu. Entretanto, eu ainda posso viver minha vida, perseguir meus objetivos e perdoar ao mesmo tempo. É tudo uma questão de desistir dos apegos psicológicos. Isso é muito bom. Sim, e você pode descobrir que seus objetivos vão mudar, como resultado da inspiração e orientação que você recebe, ao praticar a oração verdadeira e o perdão. Obviamente, você está passando por um processo de se tornar um dos mensageiros de Deus. Essa não é a primeira vida onde você tem sido um mensageiro de Deus, então, isso não deveria parecer incomum a você. Você deveria sempre se lembrar do que o curso diz sobre isso. Há uma diferença principal no papel dos mensageiros do céu, que os distingue daqueles designados pelo mundo. As mensagens que entregam são dirigidas em primeiro lugar a eles mesmos. E é só na medida em que possam aceitá-las, para si mesmos, que vêm a ser capazes de levá-las adiante, e dá-las em todos os lugares, a que eram destinadas. Como os mensageiros terrestres, eles não escreveram as mensagens que trazem consigo, mas vêm a ser os seus primeiros destinatários, no sentido mais verdadeiro, recebendo, a fim de prepararem-se para dar. Entendi, e estou fazendo isso, durante uma parte do tempo. Na verdade, muitas vezes. Isso só leva algum tempo, em determinadas circunstâncias, mas sua consistência em perdoar tudo no final é impressionante. Qualquer defasagem no tempo que você puder eliminar vai simplesmente contribuir para a sua própria paz. E esse não é o objetivo imediato. Todos terão suas lições particulares de perdão, e, ao irem em frente, e perdoarem com o Espírito Santo, e colocarem tudo o que fazem cada vez mais sob seu controle, eles, assim como você, vão atingir o objetivo imediato, e finalmente o de longo prazo do curso. Como J diz a todos no manual, seguir a orientação do Espírito Santo é se deixar absolver da culpa. Ele também diz, na mesma sessão: assim sendo, não penses que é necessário seguir a orientação do Espírito Santo, meramente devido às tuas próprias inadequações. Para ti, é o caminho para saíres do inferno. Eu acredito. Você está pregando para do púlpito agora, cara. Eu sei o que está fazendo. Eu sempre tenho que me lembrar disso, e você não está falando só para mim de qualquer forma, não é? Você entendeu, companheiro? Um curso em milagres é uma apresentação da verdade absoluta, que nós dissemos que pode ser resumida em apenas 2 palavras, mas só pode ser aceita por uma mente que foi preparada para ela. Daqui a 2000 anos, Deus ainda será a verdade absoluta, e Deus ainda será o perfeito amor. A verdade real não muda. Aceitar isso, entretanto, requer o tipo de treinamento mental que o curso dá a você. Algumas pessoas podem não escolher estar preparadas nessa vida. Elas querem que o significado de Deus e do mundo esteja aberto às suas próprias interpretações. Está tudo bem se é isso o que elas querem agora. Mas, como J pergunta a você em seu curso, iria Deus deixar o significado do mundo à tua interpretação? Ele e suas perguntas retóricas espertalhonas. Sim, não é fácil ser humilde quando você sabe tudo. Em geral, acho que J tem feito um trabalho muito bom. Para aqueles que quiserem se unir a ele, como nós fizemos, estamos honrados em nos unir a vocês. Pois, como o curso declara perto do final do manual, através de ti, se anuncia um mundo que não é visto nem ouvido, embora esteja verdadeiramente presente. Nós amamos você, Gary, e agora vamos perdoá-lo, se você for festejar como se estivesse em 1999.